A zona de conforto não é perigosa se você sabe lidar com ela e você está alerta. Isto é, você pode todo dia sair da zona de conforto e malhar 3 horas por dia, todo dia. Isso é muito bom, não é isso? Não, é muito ruim. Porque se o seu corpo não descansar, se você não der um conforto do descanso para o teu corpo, o que vai acontecer? Você vai estragar o seu corpo. Você vai criar exatamente o efeito oposto. Tem que sair do conforto, e depois tem que saber como descansar, estar em repouso. Aí depois, vamos de novo. E você tem que fazer isso de uma forma que te dá um gostinho de mais. Certo? E como você lida com essa questão de ser da sua zona de conforto? O que significa isso? Ser da sua zona de conforto tem um limite. Tá? É uma coisa que a gente até aprende no curso nível 1, tal. Falamos que é hora de compartilhar. Para ele ser efetivo e transformador, você tem que fazer ele como? Dentro ou fora da zona de conforto ou fora? Fora da zona de conforto, legal. Qual é o limite? Não tem limite para o seu, sabe, fora do conforto. Você sempre pode dar mais um pouquinho, mais um passo, mais. Não tem limite para o quanto mais você pode fazer. Especialmente para quem conhece a ideia de academia. Você está correndo, sei lá, 1 km, você pode correr mais 10 metros, você não pode mais 10 metros? Mais 10, mais 20, mais 15, você pode até desmaiar praticamente. Então, qual é o limite? O limite de você sair da zona de conforto é enquanto que você faz as coisas com uma boa energia, com uma alegria e com felicidade, com vontade. Se você sai da sua zona de conforto e logo você começa na zona de conforto pensando, ai, que chato, meu, tá, vamos, né? Então sim, no final das contas, você está fazendo uma coisa que te tira do seu conhecido, você vai aprender algo novo, mas se você não rapidamente muda essa atitude e você continua a atitude de pequenez, de pensar, ai, que chato tô fazendo, tá bom, vamos fazer isso e livrar disso e pronto, você está estragando o seu processo da correção da sua alma. Porque não é, a ideia não é a gente ficar mais triste. E, aliás, eu conheço até tem uma pessoa, talvez você conhece, é um famoso escritor, o sobrenome dele é Isaacson, que ele escreve biografias, escreveu a biografia do Steve Jobs. Você tem uma noção? A biografia que é da pessoa mais inferior que ele escreveu foi do Steve Jobs, tá? Que o Steve Jobs não é não é um deus, não é um anjo, mas ele trouxe uma certa revolução para o mundo. E é uma pessoa, sabe, é um cara interessante. E a única razão pela qual esse Isaacson, ele aceitou fazer a biografia do Steve Jobs, porque ele não é tão interessante para ele, falou que o Steve Jobs, ele revelou para ele que estava com câncer e ele está morrendo. Ele falou que ele está com câncer, que ele está para morrer, e que ele quer muito que alguém consiga colocar no livro a vida dele, que foi importante, e ele, tá bom, vou aceitar que você está morrendo. Mas assim, esse Isaacson escreveu biografias do, tipo, Sir Isaac Newton, Albert Einstein, do Benjamin Franklin, tá? Tipo, pessoas bem interessantes, sabe? Cientistas que revolucionaram para todo sempre em nossas vidas. E esse Isaacson, ele trabalhava na CNN antes de ser um autor. Ele trabalhou na CNN e trabalhou como um diretor muito bambambam, muito importante. E se fala que ele fala dessa ideia que ele usava o conceito de sair da zona de conforto errado porque era muito desconfortável o trabalho que ele tinha. Sabe, você trabalha na CNN, ok? Tipo CNN. Tipo, você trabalha para quem gosta de jornalismo, quem gosta de comunicação, de escrever. Tá? Pô, é o top que você pode ter praticamente, né? E ele chegou num ranking muito elevado. Eu esqueci agora especificamente qual o trabalho que ele tinha, mas é um trabalho muito poderoso. Mas ele falava que ele era muito ruim nisso, ele era ruim, ele não tinha habilidade, ele não tinha capacidade, ele não tinha o que precisava para poder identificar o que fazer, como você confia na pessoa e tal. Ele aceitava as pessoas erradas para trabalharem para ele. E chegou num ponto, cara, que a vida todo dia, todo dia o trabalho era estressante, todo dia ele acordava de manhã e falava, e agora, sabe? Tipo, ele estava muito fora da zona de conforto, mas ele parou de aprender, ele parou de crescer, parou de evoluir, porque ele não estava se divertindo, ele não estava com vontade. E assim era o dia inteiro. Quando terminava o dia, ele chegava em casa todo estressado, estava pensando, e aí, né, como vai ser? Ele não conseguia dormir. Ele falou, cara, chegou a hora de dar um basta nisso. Agora, como você sabe se você está desistindo ou se você realmente está sendo uma pessoa responsável? Falou, essa minha fora da zona de conforto está me fazendo mal. Como você sabe que chegou a hora de dar um basta em algo? Dar um basta num relacionamento, dar um basta num emprego, dar um basta num hobby que você está fazendo. Ou você está desistindo antes do tempo e você tem que ser da sua zona de conforto e continuar.
Então, ok, o primeiro sinal é você não se diverte mais. Tipo, você não tem nenhum prazer daquilo. Uma coisa é, olha, às vezes sai da zona de conforto e não é divertido, tá? Eu pratiquei artes marciais e eu me lembro que dos meus 13 anos até os meus 18, era 2 vezes por semana, e eu posso contar nos dedos das minhas mãos quantas aulas eu perdi. Eu faltava uma aula só se realmente eu estava muito mal, gripado, com febre, e eu não tinha condições de sair de casa. Era a única opção de eu perder uma aula. Inclusive, parte disso porque eu sabia que meu pai não tinha dinheiro, estava endividado, estava assim no vermelho, e foi um super esforço para ele pagar para mim ir para as aulas. Eu falei, tem que ir para as aulas, né? Uma coisa interessante. Então tá. E eu me lembro que todas as aulas, dos meus 13 aos meus 18 anos, tá? Você pode ver, são 5 anos versus 52 semanas, dá uns 260 semanas, vezes 2, né, que era 2 por semana, 520 aulas. Vamos dar um desconto aí, que vamos dizer que eu perdi umas 20. 500 aulas, em todas as 500 aulas que eu fui, toda aula, toda vez, antes de eu ir pra aula, eu pensei, ai que preguiça, eu não tenho força, tá tarde, tá frio, tá quente, eu não tenho paciência, amanhã tem uma prova, tem que estudar, mas eu me vestia e colocava o sapato e toda aquela gente, pegava minha bicicleta e ia lá tipo pensando, será que vai acontecer uma coisa, você vai ter, sei lá, um acidente, eu não queria ir para aquela aula, que preguiça, é 1h30 de loucura. Eu chegava lá, colocava meu kimono e começava a aula e simplesmente a energia foi tipo, puf. E eu entrava na vibe e era difícil, mas me divertia muito. E no final, sabe aquela sensação de satisfação, tipo, cara, eu fiz isso. Eu ficava assim, desculpa falar, mas a palavra me dava um barato. Me dava um barato de fazer, tipo, eu ficava tipo, uau, que incrível. Eu voltava pra casa, tipo, uau, sabe que você tá cansado e feliz? Então, o primeiro passo para você saber se você deve desistir ou não é que te faz bem. E se você não está bem, quanto mais você sai da sua zona de conforto, você aumenta o estresse, você aumenta os efeitos negativos e você não está pensando direito, chegou a hora de fazer uma mudança. Você está no lugar errado, está no hobby errado, no trabalho errado, no relacionamento errado e não tem que ter medo de você fazer uma mudança. Agora, preste bem atenção. Uma outra coisa que você tem que saber para você sair dessa falta de conforto e voltar para o seu conforto, para você planejar e encontrar o lugar certo para sair do seu conforto, é a definição que você dá para essa situação. Mas se você pensar é o fim e não pensar qual é o início, se você quer sair da sua zona de conforto da forma certa,